Graça e paz, irmãos. A minha voz não está das melhores, mas não tem problema, dá para o gasto. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, de 1 ao 9. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem chuva, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente se secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Quando nós vemos aparecer Elias, o grande Elias, no contexto bíblico, é exatamente aqui no capítulo 17 de 1 de Reis. Aparece Elias, nós só sabemos que ele era de Tesbe, de Gileade. Ninguém sabe o nome do pai, da mãe, nada mais sobre ele. É um personagem assim, sem genealogia. E Elias aparece no momento horrível do declínio espiritual de Israel. Acabe, o rei de Israel, tinha casado com Jezabel, uma mulher que era sacerdotisa de Baal. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Essa mulher vem para Israel trazendo todo o equipamento espiritual que ela tinha, toda a macumba veio com ela, e ela veio determinada no ministério de implantar a adoração a Baal dentro de Israel. E quando ela chegou, ela não brincou, ela foi ordenando a matança de todos os profetas de Deus. Por quê? Eu acho incrível como essa gente do mal sabe de coisas que a Bíblia ensina e nós não acreditamos. Ela sabia que se o povo não ouve a palavra de Deus, o povo morre espiritualmente. E a única forma naquela época do povo não ouvir a palavra de Deus é se não tivesse quem pregasse a palavra de Deus. E quem pregava a palavra de Deus eram os profetas. Então ela começou a ir matando todos os profetas de Deus, todos. Ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus. Mas, logicamente,
Ela não conseguiu matar todos, está aqui Elias. E o povo, então, por causa disso, começou a seguir aos Baalins, começou a adorar a Baal e aos postes ídolos. Então o povo todo se desviou para o lado do diabo, deixou Deus. Ora, quantas coisas Deus já tinha feito pelo seu povo? Deus já tinha dirigido esse povo, eles já tinham aliança com Deus, eles já tinham uma terra prometida. A terra já estava para eles. Deus já tinha sustentado esse povo, mandado reis, mandamentos, porque amava esse povo. Quantas vezes Deus declarou o seu amor por Israel? Isso doeu no coração de Elias, porque Elias viu que estava doendo no coração de Deus. E quando a dor do coração de Deus, ela vem no coração de determinadas pessoas na terra, essas pessoas começam a tomar providências para que Deus receba toda a glória. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias queria Israel de volta para Deus, porque é o que Deus queria. Elias queria o povo de Israel de volta para Deus, porque era o que Deus queria. Então ele se incumbe disso. Ele vai ao rei Acabe e diz: rei, Deus em cuja presença eu me encontro, diz que nem chuva nem orvalho cairão sobre esta terra por 3 anos, segundo a minha palavra. Ora, isso era uma forma do rei saber que estava agindo com Deus, que é o Deus que tem em si todo o poder para criar. E Deus então disse para ele: sai daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à fonte de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pronto. Agora, o objetivo de Elias é que Israel volte para Deus. Deus vai dizer para ele qual é o caminho. Deus vai preparar Elias para isso. Quantas vezes nós também queremos o Brasil para Deus? Nós queremos o Brasil uma nação rendida aos pés de Jesus. Todo mundo quer. Quantos congressos de avivamento eu já preguei nos meus quase 30 anos de ministério? Vários. Prega-se sobre avivamento, que é uma maravilha. Compõe-se canções sobre avivamento. Mas quem é que quer ser o canal do avivamento? Elias também queria avivamento em Israel. Mas quem quer pagar o preço? Elias vai pagar um preço. Primeira coisa, ele mostrou a cara para o inimigo. Quem está dizendo que não vai ter chuva nem orvalho por 3 anos sou eu, rei. E só quem vai ter o poder de Deus para trazer chuva de novo sou eu. Deus disse para ele: sai daqui, vai para Querite. Lá não vai ter suco de uva, lá não vai ter bebidinha gostosa, lá não vai ter facilidade de luxos, Elias. Tu vai beber a água da fonte de Querite.
e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Não se sabe como era a morada de Elias, mas Elias deixou família, se é que ele tinha, casa, se é que ele tinha, todo o conforto, e foi se isolar junto a uma fonte. Mais de um ano, meus irmãos. Primeira coisa, Deus disse: ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O corvo é uma ave imunda. Todos nós sabemos que o corvo é uma ave tão voraz que quando o filho do corvo está com muita fome e encontra alguma coisa para comer, o corvo avança no bico do filho. O filho morre de fome, mas ele toma a comida para ele. Então, o corvo é um animal que não dá comida a ninguém, nem para o próprio filho. Todas as vezes que o corvo chegava lá de manhã, com pão e com carne, e entregava para Elias comer, Elias se assustava muito no início. Corvo entregando comida. É milagre de Deus. De tardinha, chegavam os corvos trazendo pão e carne, entregavam para Elias. Elias via ali o milagre de Deus. Elias viu o milagre da fidelidade de Deus. Que quando Deus ordena, até corvo entrega comida. E Deus tinha ordenado. E Deus disse para Elias: pode ir. Vai ter água na fonte para beber. E vai ter comida que os corvos vão entregar. Olha, o que Elias teve que aprender ali é sobre a fidelidade de Deus. Ele aprendeu que Deus é fiel. Querite é uma palavra que significa aliança. Querite é uma palavra que significa pacto, casamento. Ali de Elias foi aprender que Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso, é um Deus de pacto. E Elias passou mais de um ano provando da fidelidade de Deus, para aprender que Deus cumpre o que promete, para aprender da fidelidade de Deus. Era preciso que ele aprendesse primeiro que o Deus a quem ele serve é fiel, não recua, porque tem receios. Depois de mais de um ano, vem de novo a palavra de Deus. Por quê? Porque não chovia na terra, a fonte de Querite se secou. E porque a fonte se secou, não tinha mais água para Elias beber. E Deus diz para ele: olha, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Olhe bem, agora ele vai para Sarepta, que já é em Sidom, já é perto do litoral.
numa outra área de Canaã. E ele vai para lá porque não tinha mais água. Mas Deus diz: ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Ora, esse é um território notadamente de Baal, Sidom. E lá ele tinha que ser sustentado por uma viúva. Naquela época, o conhecimento do povo de Israel é de que tinha que agradecer a Deus todos os dias. Senhor, eu te agradeço que eu não sou estrangeiro, eu não sou leproso, eu não sou mulher e eu não sou viúva. Primeiro Elias foi ser alimentado por corvo, uma ave suja. Agora por uma viúva, estrangeira, mulher. Então Deus aqui usou para ensinar, para formar a personalidade do profeta, as coisas mais desprezíveis. E lá ele ficou. Depois de um tempo, Deus diz: agora vai a Acabe, depois de 3 anos, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Querite, nós temos que Querite é lugar de aliança. Querite é uma palavra que significa aliança. Mas Sarepta é o nome que se dá a um tacho, assim, uma panela, onde se põe o metal para depurar, para tirar as impurezas. Então, primeiro, ele foi aprender sobre a fidelidade de Deus, em Querite. Em Sarepta, ele foi a ser purificado. Só agora, depois de 3 anos, aprendendo e aprendendo e aprendendo, este homem está pronto para ser um canal de avivamento, para poder ser um canal pela pregação, de forma que o povo possa voltar para Deus. Nós temos estado no momento, no Brasil, um momento tão satânico, mentiras, ardis. Percebemos a presença de uma potestade do mal sobre a nação, enganos, tentativas, tudo aquilo que pode tirar a paz. Qual foi a voz profética que nós ouvimos? Qual foi o líder que foi lá ao Planalto? Elias foi a Acabe. Nem chuva, nem orvalho cairão sobre esta terra durante 3 anos, a não ser segundo a minha palavra. Esta é a palavra de um homem que sabia Deus a quem ele servia. Porque hoje nós não temos esse poder. Todas as pessoas chorando, os desempregados, os estudantes, um caos estabelecido. Qual é a voz profética? Elias disse para Deus: o povo de Israel deixou a tua aliança. O povo derrubou os teus altares. O povo matou os teus profetas. Se o povo deixou aliança com Deus, eles traíram a Deus, porque eles se misturaram com a idolatria. E nós aceitamos de cabeça baixa a idolatria.
Derrubar altar significa sacrificar a outros deuses. Mataram os profetas, calaram a boca profética. Não se prega mais a tua palavra, Senhor. Pregam-se muitas coisas, mas a palavra de Deus, quem está pregando? Porque se pregar a palavra de Deus, as pessoas sabem que não dá ibope. Por quê? Porque o espírito de Jezabel se move através dos séculos. Se nós queremos uma época de avivamento na nossa nação, se nós queremos trazer o Brasil de volta para o ponto, nós precisamos pagar um preço, como Elias foi pagar. Deus disse para ele: se você está chorando a dor do meu coração, se você quer o seu povo de volta para mim, se você quer a sua nação de volta para mim, vá pagar o preço em Querite, comendo comida babada de bico de corvo, e depois numa dieta de farinha e azeite em Sarepta. E quando você voltar, estará pronto no poder da minha presença para fazer o que precisa ser feito. Querite é o momento na nossa vida em que passamos pela solidão, pela meditação, pela atenção para ouvir a voz de Deus. Quantas vezes esquecemos que Deus fala? É tão esquisito, porque a grande maioria dos cristãos hoje ouviu dizer que Deus fala, e até chama Deus de Pai, mas vai em algum mago da igreja: o que é que Deus está dizendo para mim? Ué, Deus está de mal com você, Ele não é seu Pai? Deus fala. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse para Abraão: você deixa a sua terra, sua parentela, a casa do seu pai, vai para tal lugar, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Como? Se quiser ouvir, fique atento, vou lhe dizer qual é a terra. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou a mulher, sobrinho, os rebanhos, e partiu de Ur dos Caldeus. Foi embora, armando e desarmando tenda pelo deserto de Abadã, não sei quantos meses ou anos. Todos os dias, com a atenção auditiva voltada para uma voz que ia falar com ele. Ele não sabia qual era a terra. Ele desenvolveu o hábito de estar atento à voz. Até que lá um dia Deus disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Pronto, ele ouviu. Desenvolver uma atenção auditiva voltada para a voz de Deus. Irmã, a senhora é doida? Sou. Qual é o problema? Sou doida. Eu quero saber se alguém pode andar com Deus se não for doido. Tem que ser doido. Deus fala, fala, Ele não é mudo. Mas dá para ouvir. Ele seria louco de falar se não tem quem ouça. Quantas vezes você foge tanto de ouvir a voz de Deus, que Deus vai ter que botar você numa armadilha. Lá, no livro do profeta Oséias, Israel estava pintando a droga. Deus mandava profeta e mandava profeta, e ele não estou nem aí. Deus disse para ele: abre, Israel. É assim? Capítulo 2 do livro do profeta Oséias, versículo 14. Pois eis que eu te atrairei
e eu te levarei para o deserto, e falarei mansamente ao teu coração. Misericórdia. Tirarei da tua boca o nome dos balins. Lá serás obsequiosa para mim comigo, como foste nos dias em que te tomei pela mão e te tirei da terra do Egito. Lá no deserto, não me chamarás mais meu Baal, vai me chamar meu marido. Sabe o que é isso? Enquanto a gente está com dinheiro, com saúde, com juventude, como se diz, bala na agulha, para que Deus já me abençoou, bacana, já estou abençoado, não preciso mais nada. Então para que Deus? Só para atrapalhar? E você não tem tempo para ouvir a Deus. Mas Ele pode lhe chamar para o deserto, meu irmão. Deserto é lugar de dor. Deserto é lugar de dificuldades. No deserto muitos desistem, alguns morrem. Deserto. Deserto pode ser o desemprego, uma falência financeira, um acidente, divórcio. Isso tudo é deserto. No instante as pessoas lembram de Deus. Porque, lembrou de mim. Estou bem, no deserto. Quantas vezes o povo de Israel, Deus estava mandando boa colheita de uvas. Olha o que Baal nos dá. Campos amarelinhos de trigo. Olha o que Baal nos dá. Baal é o Deus de Canaã. O Deus de Abraão é Deus do deserto. Mandava aquele maná todos os dias. Que coisa enjoada. Quando Deus tirou o trigo, porque não era Baal que dava, era Deus. E agora? Chama por Baal. Quando Deus tirou as grandes plantações de uva, mas era Baal que dava, era eu, vocês tributavam a Baal. Sua empresa vai muito bem. Eu tenho uma equipe de primeiríssima. Tudo organizado, sou um grande empresário. Tudo meu é computadorizado. A informática domina aqui, estou por cima. Eu. Na hora que quebra, por que Deus permitiu? Mas não era você que fazia? Deserto. Eu não estou aqui dizendo que você deve deixar de trabalhar. Só estou dizendo que a glória é para Deus. Se respiramos, é Deus que nos dá o ar que respiramos. Se andamos, se temos saúde, o plano de saúde não dá saúde. O médico não dá saúde. O remédio não dá saúde, é Deus. Deus, quando tem que curar, Ele cura com médico, sem médico, com cirurgia ou sem cirurgia. O problema é que nós precisamos abrir os olhos para os milagres de Deus na nossa vida. Como Elias, ele teve que ver o milagre do corvo. Corvo entregando comida. É milagre. Só Deus pode mandar. Milagre. Corvos para Elias passaram a ser provisão milagrosa. No meio dessa confusão, que todo mundo a chama de crise, eu tenho experimentado o milagre dos corvos no Morro Dona Mar. Não falta nada, graças a Deus, temos em abundância. Milagre dos corvos. Na hora que todo mundo se queixa, nós temos em abundância. Quem manda? Deus. Não apenas
não falta. Mas aquilo que tem parece que se multiplica. Sarepta passa a ser um solo perigoso. É um solo perigoso porque Sarepta se encontrava fora de Israel. Quantas vezes você anda num lugar perigoso e você não sabe o quão perigoso ele é? Não é? É um lugar que vai ser de sofrimento, onde a sua dieta não vai ser a dieta que você tem na sua casa, mas você não tem noção do perigo que você está passando. Vez por outra, você se encontra no meio do trânsito e tem um tiroteio. Outro dia eu estava indo para uma igreja pregar em São João do Meriti. O trânsito estava horrível na linha amarela, na linha vermelha. Antes de chegar na Ilha do Fundão, de uma hora para outra foi uma confusão tão grande. Uns rapazes correndo, eu só ouvi tiro. Os rapazes com umas pedras assim, tipo paralelepípedo, assim jogando nos carros. Eu vi um que veio para cima do nosso carro. Ele ia jogar na frente do vidro do carro. Aí Deus desviou a mão dele, ele jogou do lado. A pedra entrou, quebrou o vidro do carro do rapaz da igreja. Mas a pedra passou entre o corpo do rapaz e o volante. Passou por cima do meu braço, quebrou meu relógio, o vidro, e se escondeu entre a minha perna e a porta do carro. No meio daquele tiroteio todo, aquele menino vinha com aquela pedra. Se ele joga de frente, eu estava ensanguentada. O culto que ia começar às 7h30, eu cheguei lá 10h15. E eu fui assim, toda suja de estilhaço de vidro, para a igreja. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. 10h15, eu pensei que eles iam dizer: irmã, a gente já tem um carro aqui para a senhora voltar para casa. Não, irmã, desculpe, mas é aniversário da igreja, vai ter que pregar. O corpo todo de estilhaço de vidro. Olhei para a cara daqueles irmãos, quase que eu fiz uma careta. Preguei, cheguei em casa depois de meia-noite, para tirar os pedacinhos de vidro. O solo que eu estava na linha vermelha era altamente perigoso, mas eu saí de lá viva. Mas eu saí de lá querendo frustrar o trabalho da igreja. Deus tinha me abençoado, eu queria camuflar o trabalho. Em vez de chegar lá e dizer: irmã, vamos fazer vigília a noite toda. Viu como nós podemos ser cegos? Não vê a bênção de Deus, o milagre que aconteceu. Era para ter pregado a noite toda. Somos tão pequenos. O solo era perigoso. E quando o solo é perigoso, que é o solo de Sarepta, a dieta é rigorosa. Farinha de trigo com azeite, misericórdia. E nós reclamamos tanto da comida. Sofrimento. Tudo isso necessário para trazer a nação de volta para Deus. O que é que nós estamos fazendo para trazer a nossa nação de volta para Deus? Qual é o nosso empenho? O quanto isso tem nos custado? Quanto tem custado para nós trazer a nossa família de volta para Deus? Às vezes,
o máximo que nós estamos fazendo é levá-los à igreja. Quando Elias volta, que ele já tinha sido preparado em Sarepta e antes em Querite, ele volta para o rei, seguramente muito mais magro e muito mais esquisito. E ele diz ao rei que ele quer todos os profetas de Baal e todos os profetas do poste ídolo lá no reduto de Baal, no Monte Carmelo. E quando o homem de Deus, um filho de Deus, chega com a autoridade de Deus, os reis se curvam. O rei obedeceu, porque ele sabia que o milagre da chuva estava com Elias. O Monte Carmelo ficava a 20 milhas de Samaria. E quando nos chegaram lá, nós sabemos o que foi que aconteceu. Elias fez o sacrifício e os profetas de Baal gritavam e se cortavam, nada aconteceu. Quando chegou na hora de Elias, o Espírito Santo não esperou Elias dizer amém na oração. Elias fez uma oração que qualquer criança faz. Mas Deus derramou fogo. Deus derramou fogo. E naquela época de necessidade de água, Elias mandou derramar toda a água que tinha sobre o sacrifício. E o fogo veio e não lambeu, não levou as pedras, nem o novilho, mas a água. Porque a água era a oferta. A água era mais cara do que tudo, porque não tinha água. E ele levou. E nunca houve um avivamento mais rápido em toda a história de Deus com o seu povo. Na hora, a nação caiu com o rosto em terra, dizendo: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." O povo veio todo para Deus de uma vez, porque um homem na terra chorou a dor do coração de Deus. Um homem na terra chorou a dor do coração de Deus. Será que Deus mudou? Será que esse Deus não é mais o mesmo? Ele disse: se ligardes na terra, eu ligo no céu. Se desligardes na terra, eu desligo no céu. É preciso que nós tenhamos a sensibilidade espiritual para ver o que Deus quer que liguemos ou que desliguemos. Porque se eu ligo na terra o que Deus não quer no céu, Deus não vai ligar nos céus. Será que Deus está querendo para nós essa situação que nós estamos vivendo? Não sabemos quando é que isso tudo vai acabar. Estamos debaixo da ameaça de um principado que se levanta e diz: vamos impossibilitar, vamos perseguir, vamos barrar, não vamos permitir, onde já se viu isso. Ameaças para a nação. E esse povo não é filho de Deus. O que em contrapartida nós, os filhos de Deus, estamos fazendo? Por que será que Deus nos colocou aqui nessa nação? Ao mesmo tempo, você olha para esse povo e dói o coração de ver que eles estão perdidos. Eles rejeitam a salvação do sangue de Jesus. Eles odeiam a Jesus Cristo. Por quê?
quando Jesus Cristo não fez nada de ruim para eles? Por que nos odeiam tanto? Porque somos luz. E a luz ofusca as trevas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Elias primeiro sofreu para que o povo voltasse para Deus. Ele pagou um preço de 3 anos, comendo comida do bico de corvo. Puxa vida. Numa dieta que só Deus. Mas enquanto o corpo dele definhava das delícias, o espírito dele se robustecia. E na hora tudo aconteceu, e Deus ficou satisfeito com o seu povo de volta. O povo matou os profetas de Baal e os do Asherá. Todos na espada. Matou do jeito que eles mataram os profetas. Depois disso, vem a hora da chuva. Porque Deus tinha dito: vou mandar a chuva sobre a terra. O que é a chuva? Chuva simboliza o derramamento do Espírito. Agora o povo estava de volta para Deus. Agora podia haver chuva. Por quê? Quem manda a chuva é Deus. Mas eu queria lhe dizer que a chuva é símbolo do Espírito Santo. Porque a chuva, ela é o resultado de uma água que já subiu. Existe um fenômeno na água, na terra, que se chama evaporação, não é? A água da terra sobe em forma de vapor. E esta água que se evapora, quando chega em algumas camadas da atmosfera, ela se choca por problema de temperatura. E por causa disso ela retorna para a terra em forma de chuva. Então a água que desce é a mesma que já subiu da terra. Quando, no capítulo 8 de Apocalipse, a Bíblia diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu, cerca de meia hora. É aí que os homens dizem que é a prova de que não tem mulher no céu. Então entram 7 anjos. A cada um deles é dado uma trombeta. Esses 7 anjos ficam prontos para tocar a sua trombeta. Estão lá os 7 anjos, o trono, 24 anciãos, 4 seres viventes. Entra um 8º anjo, que não tem nada a ver com o grupo dos 7. Esse 8º anjão entra com um turíbulo, um incensário de ouro na mão. Ele pega a brasa viva do altar, coloca dentro do turíbulo, e ali dentro estão as orações dos santos. A Bíblia diz que foi dado ao anjo muito incenso para oferecer com as orações dos santos. Então, esse anjo incensa, perfuma à frente do trono de Deus com as nossas orações. Depois, ele pega o incensário e atira para a terra. Como é que a terra respondeu? Vozes, trovões, gritos, terremoto. A sua oração que subiu em silêncio, agora ela volta do céu fazendo barulho na terra. A terra responde a sua oração purificada nos céus. Isso se chama
o devolver a descida do que Deus manda para a terra por causa das suas orações. Porque Deus faz um trabalho em conjunto com a sua igreja aqui na terra. Quando o rei Josafá e outros reis estavam numa guerra, acabou a água. Acabou a água. Então eles foram atrás do profeta Eliseu, porque eles precisavam de água. E o profeta Eliseu disse o seguinte para eles: cavem covas e covas e covas no vale. Vocês não vão ouvir nenhum barulho de vento, nenhum ruído de chuva. No entanto, as covas se encherão de água, e bebereis vós e o vosso gado. Isso fala de um trabalho conjunto. Nós abrimos as covas e Deus envia a água. Se nós não abrirmos aqui na terra covas com fervente oração, com louvor, com leitura bíblica, com clamor, com petição, Deus não enviará a água para o avivamento, porque a água representa o Espírito Santo. Nós fazemos uma reuniãozinha, cantamos muito bonito e dizemos para Deus avivar a obra. Como? Se o principal ingrediente do avivamento é o arrependimento. Não se faz arrependimento com festa. Se faz arrependimento com tomada de decisão. É tomada de decisão com fidelidade. Elias tomou uma decisão. Nem chuva, Deus em cuja presença eu me encontro. Elias estava dizendo para o rei: eu sei que você é rei, mas o mais importante aqui é que eu estou dizendo isso na presença de Deus. E se eu digo na presença de Deus, eu vou cumprir. Tem gente que cumpre porque falou com o rei, cumpra porque falou com Deus. Nem chuva nem orvalho cairão sobre essa terra por 3 anos, segundo a minha palavra. Por quê? Por quê? Porque derrubaram os altares do meu Deus, deixaram a aliança do meu Deus, mataram os seus profetas. A terra vai ter que reconhecer, vai ter que se arrepender no que fez com meu Deus. Eu estou sofrendo na terra porque ele está sofrendo no céu. Deus diz: vai, Elias, vai na tua força, Querite, depois Sarepta, agora volta. O trabalho de Elias foi tão intenso, e depois que vem a chuva sobre a terra, ele recebe uma ameaça de morte. Nunca pense que acabou um trabalho de Deus. Acabou, não. O trabalho continua. Você continua sofrendo, você continua sendo perseguido. Enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, nós vamos estar numa caminhada. Dias mais fáceis, dias mais difíceis. Para uns melhores, para outros piores. Mas Deus vai estar sempre ao nosso lado como um poderoso guerreiro. É preciso que saibamos, se queremos uma nação para Deus, uma nação santa, é preciso que nós nos dediquemos a isso. Porque Deus tem um povo aqui no Brasil. Deus tem uma igreja aqui no Brasil. Deus prometeu a Abraão que não ia destruir Sodoma e Gomorra se tivessem 10 justos.
Mas Deus não vai destruir o Brasil. Por quê? Porque aqui existe muito mais de 10.000 justificados no sangue de Jesus. Mas é preciso que nós estejamos prontos para isso. No dia da votação lá da Câmara, tinham lugares que não se podiam subir em Brasília por causa dos despachos de macumba. A turma que eu pertenço, de intercessão, me disse. Eu não sei como é que está hoje, mas é preciso que você saiba que não adianta macumba daqui ou dali. Se tem uma igreja orando, é o suficiente. Eu sei que tem gente que foi para Brasília para isso, me convidaram. Eu disse, não vou porque tem gente lá que eu conheço, a turma que está lá orando. Eu não conheço nem 1% do povo que está orando lá em Brasília. Mas eu sei que tem gente hoje que está em jejum e oração pelo Brasil, para que não se cumpra o que o inferno está mandando. Meus irmãos, o que o inferno está mandando para os nossos lares, para os nossos jovens, é coisa que só o inferno pode mandar. Mas parece que nós estamos bêbados, embriagados. Nós estamos achando que é um simples impeachment. Não, a cabeça da nação está ferida. O ódio está exposto. O espírito de vingança está entronizado. É preciso que nós saibamos que nós estamos lidando com forças espirituais do mal. Então, é preciso que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus para essas horas. Deus está interessado na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, no futuro desta nação. É preciso que nós olhemos as coisas do ponto de vista de Elias. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. Elias não contou quantos profetas iam fazer. Ele sabia, na cabeça dele, ele era o único profeta que ficou. É preciso que você ficasse como se você fosse o único filho de Deus a orar aqui na terra. Sabe quando Deus diz, por boca do profeta Isaías, sobre os teus muros, ó Jerusalém, coloquei guardas que não se cansam de vigiar nem de dia nem de noite. Ó vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a coloque por objeto de louvor na terra. Oh, como é necessário uma igreja que se levante no poder do Espírito Santo para proclamar o nome de Jesus Cristo mais alto. Um dia eu fui com uma turma de intercessores para o Vale Verde. E às 10 horas da noite começamos a subir o Pico da Bandeira, para amanhecer o dia junto com o sol, proclamando o salmo sobre o Brasil. E quando eu cheguei lá em cima, para proclamar, o sol não subia. Clamamos, clamamos, clamamos. E de uma hora para outra veio o clarão e eu comecei, os céus proclamam a glória de Deus. E nós começamos a anunciar o Salmo 19. As nuvens fizeram ondas. Parece que Deus queria dizer, estou ouvindo, estou aqui. Foi uma festa, meus irmãos. Dissemos, choramos, cantamos, descemos cantando o Maranata. Deus espera uma reação nossa. Deus espera que seus filhos reajam. Nós estamos passivos. Deus espera que a sua igreja aqui no Brasil tome a frente. Nós temos a unção, nós temos o conhecimento.
pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, pelos nossos netos, pelos pobres, pelos presidiários, pelos encarcerados, pelos doentes, pelos que não têm plano de saúde, pelos que também têm o Zika vírus, crianças dentro do ventre, atacadas no cérebro com microcefalia. Ó Senhor, levanta a tua mão sobre a nossa nação. Pai querido, em nome de Jesus, Tu nos colocaste nesta nação para sermos a igreja do século 21. Agora, ó Pai, em nome de Jesus, estende o Teu braço, sacode a Tua igreja, manda um terremoto santo, que nos acorde e nos faça ver que nós estamos mortos. Pai querido, em nome de Jesus, coloca uma mordaça na boca daqueles que proclamam maldição contra o Brasil. Levanta um povo guerreiro no louvor, um povo guerreiro na adoração, um povo guerreiro na meditação. Levanta, Senhor, sacode a Tua igreja e faz com que nós possamos viver para mostrar ao mundo o Teu amor. Faz com que pessoas com o mesmo espírito de Elias sejam levantadas hoje para a glória do Teu nome. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.